bom dia a todos e a todas. Eu sou a Cecília Geron, vice-presidente adjunta da Regional São Paulo da NEFAC, sou sócia da Presson Contabilidade Internacional. Agradeço aqui em nome da NEFAC a participação de todos vocês. Quero agradecer também as empresas apoiadoras desse webinar, a C3M, a Adconte, FECAP, a FUCAP, IG, Inove-TI, Luz Publicidade, Magna, Multifaces, Omni 11, Petrobras, Governo Federal, Presson, Russell Bedford Brasil, Tech6 Group, Trevisan Escola de Negócios, Valor Econômico e IASO. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar os nossos convidados. Quero começar apresentando o Breno Figueiredo. O Breno Figueiredo, ele é sócio fundador e economista-chefe da Infrapar Research, que é uma casa de pesquisa e holding de negócios criados a partir da sua expertise em Climate Economics e práticas analíticas, da SG Investing. O Breno, ele é economista formado pela UFRJ, ele tem MBA em Finanças Corporativas pela FGV, e o currículo dele é gigante. Então, ele vai compartilhar com a gente aí esse bate-papo. Bom dia, Breno. Bom dia, Cecília. Muito obrigado pelo convite. Vamos chamar também aqui para o nosso bate-papo a Marta Pelúcio, que é presidente nacional da NEFAC e sócia da Presson. Bom dia, Martinha. Bom dia, Cecília. Você resume bem os currículos, porque a gente tem muita coisa para falar e não fica lendo currículo, né? Bom dia, Breno. Bom dia, Marta. Tudo bem? Tudo bom. E bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Vamos lá, né? Então, a Marta vai fazer a abertura, né, Marta? A gente vai começar aqui com o nosso assunto de hoje, e eu vou passar, então, a palavra para a Marta, que vai subir um arquivo e vai dar uma visão geral para a gente começar aqui. Vamos lá. Tá ótimo. Então, bom, a gente tem dois bons assuntos para tratar, não é isso, Breno? A gente vai tratar a parte hoje, no dia 30 de junho, e a segunda parte, no dia 6 de julho, para falar aí das normas que estão em discussão lá na Fundação IFRS, no recente criado ISSB, International Sustainability Standards Board. Mas eu sempre gosto de fazer a introdução, voltar um pouquinho para lembrar o que é isso, em que contexto que nós estamos. Então, deixa eu passar aqui. Cecília, eu estava lembrando, né, quando foi criada a Diretoria de Normas Internacionais da NEFAC, em que a gente se reunia, somente eu, você, o Edmir e o Arthur, para discutir as normas. A gente começou com uma diretoria assim, porque tudo era muito novo para nós, né? E aí isso foi tomando um corpo bem maior e a gente começou a ter uma participação importante aí de mandar as nossas opiniões, formar opiniões dentro da NEFAC com relação às discussões públicas e enviar isso lá para o IASB, em se tratando de normas de informação financeira. E agora, com a criação do ISSB, então é importante a gente ter em mente que é um órgão paralelo ao IASB. Então, assim, aqui eu pus um desenho que eu sempre gosto de usar para mostrar os paralelos do que está acontecendo no Brasil. Então, internacionalmente e em paralelo com o que está no Brasil. Então, lá no IASB, a gente tem uma estrutura bem mais complexa, né, porque já existe há bastante tempo, né, há mais de 20 anos, né, que foi criado aí esse board, e que emite as normas FUL-IFRS e IFRS para pequenas e médias empresas, e, além disso, ainda tem os seus órgãos de implementação, que são os grupos, né, de apoio, que é o IFRIC e o SMIG.
Aliás, hoje é meu último dia no SMIG, estou até triste, fechando a minha participação lá junto com a Fundação IFRS, depois de 6 anos. E no Brasil nós temos o paralelo, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC, que também emite CPCs completos, equivalente à FUI e FRS, e o CPC-PME, que apoia aí, que é o nosso correlato do IFRS para pequenas e médias empresas. Aí você vai falar assim, mas não tem um grupo de apoio como tem o IFRIC e o SMIG? Em certo ponto tem, porque nós temos o GTI-ASB. Ele não está oficialmente lá dentro da estrutura da Fundação CPC, quando você entra no site, mas existe sim um grupo de trabalho que apoia o CPC, que é o GTI-ASB. E depois, é lógico que para que isso se torne de fato uma norma brasileira de contabilidade e que seja obrigatória, que é a questão regulatória, porque quando a gente fala de norma emitida, é um órgão normativo, ele não tem poder de endorsement, ele tem, de enforcement, mas ele é um endorsement, então ele apoia e incentiva que você utilize, mas ele não tem como forçar ninguém. Quem tem um poder de enforcement, de fato, é o Conselho Federal de Contabilidade, e aí ele transforma tudo isso em norma brasileira de contabilidade, que é obrigatório para todo mundo. Olhando agora a criação do ISSB, então foi criado o ISSB, já participamos pela NEFAC das discussões públicas do momento de criação do ISSB, se deveria mesmo criar, se a Fundação IFRS deveria se meter nessa história ou não, que inclusive a gente até, na nossa comment letter enviada, nós fomos favoráveis a isso, porque a gente entende que a legitimidade da Fundação IFRS ao redor do mundo vai ser muito importante para ter aí uma padronização de informações de sustentabilidade. Então, quando a gente está falando do IASB, a gente está falando de informações financeiras, e quando a gente está falando aqui do ISSB, informações não financeiras ou pré-financeiras, mas aquelas que vão ter algum impacto financeiro, já dando uma fechadinha aí no que o ISSB tem de intenção. E ele vai emitir eu até chamei de FUI, IFRS e IFRSS, por enquanto os nomes que eles estão utilizando, não sei se vai ficar assim mesmo. E por que foi uma provocação minha escrever aqui FUI e IFRSS? Porque eu pensei assim, será que a gente também vai ter um ISSB aí, um IFRSS para pequenas e médias empresas? Quem sabe, né? Então, já para ficar incentivando que isso não seja uma informação exclusiva para grandes empresas. Mas vamos focar em primeiro, um passo por vez, né, Cecília? Vamos subir um degrau da escada por vez, senão a gente vai tropeçar e cair. E no Brasil, o Brasil foi muito rápido na criação de um órgão paralelo ao ISSB, também no sentido, da mesma forma que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis vai emitir normas brasileiras correlatas, emite normas brasileiras correlatas às normas do IASB, já temos no Brasil criado, recém-criado, né, o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que é o CBPS. Que eu faço uma confusão, Cecília, porque é quase o nome de um dos nossos clientes, e toda hora eu inverto as letrinhas, porque é muito parecido, e assim é até difícil de falar. A gente vai se acostumando com a sigla, mas CBPS. A intenção é colocar esse B de Brasil, que seria legal que o próprio CPC também tivesse, para deixar de uma forma bem clara que são normas brasileiras. E vai emitir aí, então, as CBPS correlatas também a essas normas que serão emitidas lá pelo ISSB. Então, cá estamos nós, na NEFAC, para fazer a mesma participação que a gente sempre teve nas discussões públicas do IASB, a também participar nas discussões públicas que estão lá emitidas pelo ISSB. Então, essa é a nossa intenção. E aí eu trouxe aqui quem são os membros já apontados lá, que já assumiram dentro do ISSB, mas eu trouxe para chamar a atenção do seguinte fato, né? Eles criaram o ISSB e só tinham 2 membros, que é o Emanuel e a Sui, e só com esses 2 membros eles já emitiram essas 2 normas para discussão pública. Os demais entraram depois.
Então, isso demonstra a pressa em que existe dentro da Fundação FRS para esse processo normativo. Então, imagina, você nem esperaram formar completamente o board e já saíram emitindo aí as normas para discussão pública. Isso é importante porque para enxergar como a gente não pode deixar o tempo passar, porque tudo está acontecendo muito rápido. Existe uma demanda muito grande no mercado para a emissão de normas de sustentabilidade e que sejam aí padronizadas, né? E também, assim, uma coisa curiosa que eu vi esses dias no LinkedIn, até compartilhei, porque é de um amigo comum meu e da Cecília, que é um professor de Burgos, Carlos Larvinaga, que ele já criou um MBA de informações de sustentabilidade e também para auditoria dessas informações, que já vai colocar no ar. Então, olha só, o pessoal da área acadêmica já está correndo atrás para também criar aí, um MBA e cursos para treinar as pessoas das empresas, como que elas vão preparar, como que a empresa tem que se preparar para fazer isso. E aproveito para convidá-los para o nosso congresso internacional, que será no dia 22 de julho. Então, a NEFAC ela tem um congresso nacional que foi presencial, lá em Angra, que foi muito bom, e a gente tem uma continuidade, que é o nosso capítulo internacional, que é todo em espanhol. E o Carlos Larvinaga irá participar. Então, teremos a participação dele também de empresas para falar dessas questões de sustentabilidade e também em relação a informações financeiras. Então, teremos ele com a mediação da Cecília também. Então, olha só como que tudo está acontecendo muito rápido. Então, cria a norma, emite antes de completar o board e já tem acadêmicos, ou academias, na verdade, criando aí cursos de MBA para já preparar as pessoas daquilo que a gente ainda nem discutiu, ou vamos começar a discutir agora, e por isso que a gente está começando essa discussão aqui na NEFAC com esse evento. Eu gosto sempre de lembrar o processo normativo, como funciona, então, para saber onde que a gente está. Então, esse processo normativo não é do IASB, é da Fundação IFRS, então ela vale para o ISSB também. Então, eles têm uma parte que a gente chama de programas de pesquisa, que é o Research Program, que recebe e compila opiniões do público em geral. E você tem vários tipos de documentos que são emitidos. Você tem o Request for Information, que é mais preliminar. Você tem pesquisas que são efetuadas, às vezes, encomendadas pelo pessoal do IASB, outras pesquisas que eles mesmos conduzem. IASB não, agora ISSB também, ou seja, Fundação IFRS de uma forma geral. Então, você tem toda uma fase de pesquisa e que envolve discussões públicas, e que, dentre elas, tem o Exposure Draft. Esse Exposure Draft, ele já é, como o próprio nome diz, um draft, né? O que seria aí nossa, me fugiu a palavra em português para draft, porque a gente fala só draft. Eu não consigo lembrar que palavra que seria em português para substituir. Mas, de qualquer forma, você já tem o que seria a norma escrita, porque você tem, por exemplo, um Request for Information, você não está a partir de uma norma, você tem uma série de perguntas e que você simplesmente vai responder essas perguntas para uma fase preliminar para gerar um draft de uma norma. E o Expert Draft já é um draft aí de uma norma em si e que já tem uma certa opinião do IASB, ou do ISSB, no caso de sustentabilidade, já colocada nesse draft. E depois dessas fases de pesquisa, aí parte para a parte de publicação, né? Então, o que a gente está agora? A gente está no ISSB com 3 normas, aliás, em pesquisa, porque tem a de taxonomia, que também foi colocada, e que a gente provavelmente vai ter uma reunião, mas essa, a chamada pública é mais para frente, e depois o ISSB irá publicar, vai começar a publicar normas de fato, e que isso, com certeza, será no espaço curto de tempo. Mas não para por aí, porque aí tem a taxonomia. Por isso que eles também já colocaram uma norma de taxonomia em discussão. Embora no Brasil, né, infelizmente, e a Cecília já participou bem desse processo de XBRL,
A gente não tem XBRL no Brasil, infelizmente, né, para a geração de informações ao público, numa linguagem que seja uma linguagem aí mais próxima do que a XML. Bom, mas enfim, é a parte triste, porque a gente está muito atrasado no Brasil com relação ao XBRL. Mas na estrutura da Fundação FRS, depois da publicação, eles também têm essa questão da taxonomia. E não para por aí. E depois vem a pós-implementação. Por isso que os trabalhos lá nunca param e a gente tem também o acompanhamento de pós-implementação para melhorias contínuas após esse processo de publicação, além de educação, tradução e outras coisas que estão envolvidas nesse processo. E aí o Exposure Draft que a gente vai falar especificamente hoje, que é esse S1, que vai trazer regulamentações gerais aí sobre o que seria essa geração de informações de sustentabilidade para o público em geral. Então, é uma norma mais genérica, a S1, e a que a gente vai discutir na semana que vem, que é a S2, já entra em casos específicos, que é o de risco climático. E aí, aqui a gente tem a sequência de perguntas, que vai de 1 a 17, são 17 perguntas colocadas nessa discussão pública, e agora eu paro de falar e passo a palavra para o Breno trazer as suas contribuições com relação a essas questões e completar o que eu falei. Sinta-se à vontade, Breno. Aliás, sinta-se à vontade para me cortar e falar na hora que vocês quiserem, porque às vezes eu falo demais. Então, muito obrigada aí, Breno, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Cecília. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente tem feito um trabalho intenso nos últimos anos. E quando eu falo nós, eu falo eu e o meu sócio, Marco Antônio Fujihara, que trabalhamos com essa questão relacionada a finanças sustentáveis. Eu com o Marco, pelo menos desde 2014, quando a Organização das Nações Unidas propôs pela primeira vez um sistema financeiro sustentável, enquanto o Marco Fujihara, eu costumo dizer que talvez seja o único brasileiro que tem crachá de todas as COPs do clima até hoje. Nós dois temos um histórico de trabalhos no mercado financeiro, onde a gente já lançou fundos no passado, temos fundos hoje em execução, e temos uma atuação hoje que vai desde a originação de créditos de carbono, passando por registro, trade, negociação, operando aqui e lá fora, e temos participado de maneira intensamente, né, dos processos de regulamentação, seja do mercado de carbono brasileiro, seja da lei de pagamento de serviços ambientais, das audiências públicas da SEC americana de regulamentação recente, tentando conter as questões relacionadas a greenwashing, na montagem de relatos integrados para empresas, aquelas primeiras empresas, como foi o caso do Banco Itaú, primeira empresa brasileira a lançar um relato integrado ainda na época do comando da Denise Rios, que hoje está na Natura, e essa semana lançou o primeiro relato integrado da Natura ao público. A gente tem uma casa de research, né, que atua como centro desse conjunto de iniciativas que nós temos. Temos iniciativas no agronegócio, temos iniciativas na área florestal, temos iniciativas na área industrial, e principalmente a gente tem uma associação com o grupo 3J Capital, numa empresa que atua aqui no exterior, que é a 3J ISG Investing, que hoje vem consolidando todos esses anos de esforços que a gente desenvolveu na parte de research. Nós já estamos habituados a utilizar nas nossas análises de balanço, nas análises de investimento, alguns dos indicadores relacionados aos padrões internacionais de sustentabilidade, notadamente o GRI, e os primeiros padrões de contabilidade sustentável do antigo SASB, agora convertido numa fundação na fusão do SASB com o Instituto Internacional de Relato Integrado. Eu queria aproveitar a colocação de rapidez, né, e de pressa que a Marta muito bem acentuou, porque é isso que a gente está vivendo
pelo menos desde 20 de janeiro de 2019, quando o CEO do BlackRock lançou uma carta ao mercado internacional, salientando que todos os investimentos dos fundos do BlackRock seriam redirecionados para investimentos sustentáveis. Isso coroa um esforço que nasceu lá atrás com o PRI, que é um grupo que nasceu com 800 empresas lideradas pela ONU, que começou a aplicar técnicas de investimento de impacto para avaliação dos seus investimentos, que deu origem a um banco de dados internacional do qual nós somos também voluntários, né? Que é o IRIS Plus, né? Que determina para fundos internacionais padrões de análise de investimento, né? Ou recomenda padrões de análise de investimentos, considerando os indicadores de impacto que estão vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas que hoje, né, explicando um pouco o porquê dessa pressa e o porquê todas essas regulamentações estão acontecendo ao mesmo tempo e nessa velocidade, estão vinculadas a uma mudança de padrão e ao fim de um ciclo do capitalismo global, que vai nos levar, nos próximos anos, né, e já está nos levando a um processo de reposicionamento global das empresas, reposicionamento global e uma mudança no sistema de contabilidade nacional dos países, está em discussão nesse momento, uma mudança no sistema de contabilidade global, uma mudança no sistema de regulação dos mercados de capitais, uma mudança no sistema de informe de resultados de valor adicionado aos acionistas no mundo todo, que está em andamento. Eu queria começar, já que a primeira pergunta, né, do S1 fala da abordagem geral, salientando o que significa essa abordagem geral hoje para quem está no dia a dia desse processo já há muitos anos, né? Não foi só o programa da ONU que andou nesse período, né? Em 2015, a gente teve o Acordo Global do Clima, que pela primeira vez, né, diferente de Kyoto, colocou todos os países alinhados nesse processo de transição da economia global. Nós temos, depois de 2015, né, em 2018, o G20 assumindo esses padrões na reunião do G20 na Argentina, e dali para frente a gente bate em 2019 no BlackRock, e desde então, até contribuindo para isso a pandemia, ela não foi o motivo, mas ela contribuiu também, porque salientou o impacto que as mudanças globais, as mudanças do clima, as crises sociais, as crises sanitárias podem provocar hoje sobre o retorno de longo prazo, dos fluxos de caixa das empresas. Hoje, toda essa pressa está vinculada muito mais a esse movimento de transição da economia global do que propriamente ao movimento de sustentabilidade tradicional dos últimos 3 séculos, né? Eu não vou voltar aqui a 1713, que é quando começou a se discutir com a palavra sustentabilidade na Alemanha, não vou passar pela Eco 92, não vou passar por... Mas tudo isso fez parte de um processo que hoje está em consolidação e que tem como meta mudar na próxima década, né, ou nas próximas 3 décadas, boa parte da base produtiva global e boa parte da maneira como nós contabilizamos e da maneira como nós analisamos os fluxos de caixa das empresas. E esse processo já é aplicado hoje em diversas casas de research do mundo, diversos bancos do mundo e por diversos reguladores do mundo. Quando a gente olha hoje as 30 principais empresas listadas na Bolsa de Nova York e compara com as 30 principais empresas listadas há 30 anos atrás, a gente vai descobrir que praticamente nenhuma está na lista das 30 atuais. E quando a gente pega os balanços das empresas hoje e aplica critérios de análise de risco climático financeiro, de análise de risco social, de análise de risco de imagem, de análise de risco de perda de oportunidade, de mudança dos seus processos produtivos e projeta o balanço dessas empresas, o que a gente acaba descobrindo que não tenho mais do que 3 ou 4 empresas que provavelmente terão sobrevivido a esse processo de transição
caso não se engajem nesse processo de transição. Esse processo de transição que começa a ser refletido nas normas contábeis, começa a ser refletido no novo padrão internacional da contabilidade nacional dos países, né? Começa a ser refletido nas normas do OCDE, a qual nós estamos ingressando agora. As normas europeias de contabilidade estão em consulta pública, em revisão, e aí eu posso listar aqui pelo menos algumas dezenas, né, de regulamentos que se somam à revisão das normas contábeis internacionais, no sentido de dar a transparência e permitir que o analista das normas contábeis, que o analista financeiro seja capaz de extrair das informações financeiras ampliadas, né, pela análise dos 6 capitais que a gente analisa hoje, o capital social, o capital ecológico, o capital de imagem, o capital financeiro, o capital de inovação, e aplica isso, né, sobre modelos de valuation, que a gente tem batizado como ESG Valuation, no qual eu pego o modelo de valuation tradicional, parto do balanço com essas ampliações e testo em diferentes cenários essas alterações. Por que isso é importante? Isso é importante porque, na abordagem geral, e nas diferentes perguntas que já estão colocadas ali no S1, em vários momentos, o foco tem sido o risco para continuidade da capacidade daquela empresa continuar adicionando capital e continuar concorrendo no mercado internacional. O ESG, né, ele tem uma parte de environment pesada, sim, não é só a crise climática, ele tem uma parte social e ele tem uma parte de governance. E essa parte de governance, que hoje também está em transição em função da mudança da base econômica, começou a ser formada lá nos anos 90, com a Sarbanes-Oxley, e uma série de mudanças de transparência no processo de reporte das empresas. Hoje, a gente está trabalhando para construir um novo padrão contábil internacional, e esse padrão tenta refletir exatamente esse momento de transição. A forma como as empresas vão operar daqui a 10, 20, 30 anos será em cima de processos que vão produzir mais com menos matéria-prima, mais com menos energia, mais com menos geração de resíduo, mais, enfim, mais com menos é a regra geral dentro desse processo de transição econômica pelo qual a gente está passando. Esse processo de transição econômica, que muito provavelmente vai nos levar, pelos indicadores que a gente já tem, a um processo de correção da economia, de recessão, de enxugamento do excesso de crédito que foi concedido nas últimas décadas, desde a crise de 2008, acrescentado pela pandemia em si, a mudança, né, do protagonismo, né, da China nos Estados Unidos, saindo de um mundo unicentrado para um mundo policentrado. A gente tem uma série de mudanças que envolvem a redução de riscos sociais, ou seja, hoje, além da guerra da Ucrânia, eu tenho 28 conflitos armados, então isso está dispersando. Mas, principalmente, as empresas estão sendo instigadas a sobreviver, mudando seus processos produtivos. Aquelas empresas que não mudam seus processos produtivos nesse momento, ou não se engajam nesse processo de décadas de mudança, vão chegar ao final de 2030, 2050, 2060, com condições de competitividade muito piores do que aquelas que já iniciaram o processo. E é isso que a gente, como analista de balanço, como analista de investimentos, tem procurado projetar e antecipar a partir da leitura das informações contábeis disponíveis. Com essas ferramentas novas, com esses modelos novos de precificação, modelos que, no caso do ESG Valuation, também mexem com parâmetros do CAPM, também mexem com a forma de leitura dos dados do balanço, e o nível de informação que a gente precisa coletar tem extrema relação
com todos esses movimentos de mudança de padrão de reporte do funcionamento das empresas. Então, hoje, eu posso ter uma empresa que me aponta indicadores de EBITDA, indicadores de EVA, tá? Excelentes, mas na hora que eu projeto isso e aplico sobre ele os riscos que uma inundação, no caso de uma linha de transmissão, um incêndio sobre a linha de transmissão com interrupção, no caso de um sistema de transporte público, as penalizações, no caso do agronegócio, eu já tenho CBAM, que é uma sobretaxa de carbono que a União Europeia está aplicando sobre os nossos grãos a partir de 2023. A suspensão contínua de importação com barreiras sanitárias vinculadas à mudança do clima e o próprio processo global, os acordos globais do clima, que nascidos em 2015, hoje estão em processo de regulamentação, notadamente o artigo 6º do Acordo de Paris, onde fica definido os novos modelos de precificação de commodities verdes, em especial crédito de carbono, que vai depois ser replicado para diferentes pagamentos de serviços ambientais, compondo uma nova geração de valor dos países, que é o PIB verde, que vão para as contas nacionais que estão sendo revisadas e que os reguladores hoje, já antecipando esse movimento, têm se movimentado, que pese a simetria de informações entre o mercado e o regulador, mas eles têm se movimentado, percebendo essa necessidade, para criar as regras de transparência para que a gente possa ter quantidade, né, que a gente possa ter indicadores quantitativos para gerenciar esse processo de mudança ao longo da próxima década. Esse é o espírito da abordagem geral que a gente encontra em poucas linhas apresentadas ali pelo ISSB, né? E pontuando o que a Marta colocou, né? Essa é a razão pela qual reguladores do mercado de capitais, os bancos centrais, as casas legislativas, os países, né, engajados, que são todos os países do mundo, no Acordo Internacional do Clima, se propuseram a fazer. E a razão é simples, né? Eu acho que todo mundo sabe que tudo isso que está acontecendo, da transparência da contabilidade para o reposicionamento da empresa, para a decisão de alocação de capital, para o desconto do valor do acionista a longo prazo, tem a ver com a mobilização de capitais em larga escala, em escala planetária, para corrigir uma série de impactos que nós já estamos sofrendo pela mudança climática, impactos de ordem social, como a crise de refugiados, que só tende a aumentar, os atritos localizados, que têm levado a guerras e dispersão, a questão da insegurança alimentar no globo, que tem colocado em risco a continuidade do processo produtivo que nós construímos ao longo de décadas, do mercantilismo, a revolução industrial, a revolução científica, que são hoje a base da forma como nós produzimos, da forma como nossas empresas produzem, como a construção civil executa as suas obras, como nós geramos a energia que nos aquece ou nos refrigera, enfim, a mudança global do padrão de produção que leva, consequentemente, há uma mudança da forma como eu reporto isso das empresas e há uma mudança da forma como eu uso essas informações para ter transparência sobre a continuidade ou não de cada elo da cadeia produtiva. Na abordagem geral, o S1 chama atenção e foca muito claramente, vocês veem isso em todas as outras perguntas colocadas, a questão do risco, a questão do risco, a questão do risco. Risco hoje é a palavra central para nós que estamos tentando projetar o funcionamento desses mercados daqui para frente. Nós que estamos tentando cumprir as regras de Basileia, que desde 2018 obrigam os bancos, nos seus testes de estresse de carteira de crédito de investimento, aplicar as análises de risco climático para que isso seja feito. Essa pressa traduzida tem a ver com esse movimento. O objetivo, eu acabei de dizer para vocês aqui, né, ele de novo está replicado,
e muito sabiamente, né, esse primeiro grupo, né, do ISSB, refletindo um pouco, né, o que o sistema SASB já vem propondo há uma década para 77 setores diferentes, a accountability do SASB, já adotada pela SEC americana, né? O que ele faz? Ele foca principalmente nos riscos à continuidade, nos riscos na perda de adição de valor e principalmente nos riscos de continuidade do negócio face à mudança de cenário que cada setor está enfrentando, de energia, de transporte, de siderurgia, de mineração, enfim. E ele tenta colocar isso como indicadores de natureza qualitativa e principalmente quantitativa para que a gente tenha condições de refazer o processo de tomada de alocação de capital e o processo de seleção e gestão de portfólios, de forma que a continuidade da adição de capital se dê nesse processo e que a gente comece a enxergar quais são aqueles setores dinâmicos e aquelas empresas dinâmicas que vão nos puxar para um novo ciclo de expansão em cima da nova economia dos 3Ds, como a gente costuma colocar, que tem um outro documento de um outro regulador, que é a economia descentralizada, a economia descarbonizada e a economia digitalizada. E lá na frente a gente vai falar também da digitalização, porque um dos itens listados é exatamente esse, o reporte digital, o reporte usando tecnologias de blockchain, o reporte usando tecnologias de DLT, que fazem com que o razão digital não possa ser alterado e o greenwashing não possa ser embutido dentro das análises, assim como na década de 90 as questões de governança precisaram ser explicitadas nas demonstrações contábeis. Sobre o escopo, tá? Que é o terceiro grupo de perguntas, que vai dos parágrafos 8 a 10, o escopo de abrangência, né, ele ainda é restrito nessa primeira proposição, e nós, como país tropical, nós, como país com chances de entrar nas próximas décadas com as nossas empresas abastecidas por uma matriz energética mais limpa, não totalmente limpa, mais limpa, um país que detém uma das florestas tropicais do cinturão do Equador da Terra, Colômbia, Peru, Brasil, Malásia, Indonésia, que é onde está o grosso da biodiversidade da Terra. Nós temos aqui uma oportunidade com contribuições feitas a esse processo de regulamentação, de normatização, de recomendações que o ISSB colocou no ar, fazer contribuições que tragam para a nossa realidade aquilo que a gente precisa fazer refletir no balanço brasileiro. Vou dar como exemplo, nesse momento, tá, o processo que a SEC americana abriu contra a Vale do Rio Doce, porque entendeu que os riscos associados à perda de barragens, como foi o caso de Brumadinho, não estavam adequadamente contabilizados, provisionados e reportados no seu balanço. Hoje, a Vale do Rio Doce está se defendendo na SEC americana por conta disso. Vou citar essa questão de barragens de mineração, por exemplo, é uma questão que deveria estar melhor reportada no nosso setor de mineração, assim como eu tenho outras características próprias da nossa economia em desenvolvimento, ingressando agora na OCDE, dona de uma matriz mais limpa, capaz de produzir de forma sustentável alimentos para a segurança alimentar internacional. Então, a questão do escopo, tá, da maneira como está colocada, abre espaço para que nós, né, via a ANEFAC, por exemplo, possamos contribuir para a ampliação desse escopo, porque existem demandas nossas aqui relacionadas a essas métricas, a esses critérios, né? Nós somos campeões na área de exportação de papel e celulose, de manejo florestal, coisas que só nós temos na economia, na cadeia global
que hoje está colocada, e cabe a nós contribuir para que esse escopo seja ampliado, para que as normas possam ser adequadamente uniformizadas a nível global. O conteúdo central, que é os parágrafos de 11 a 35, tá? Também é impactado por esse mesmo desejo de incluir ali questões que, nitidamente, não vão ser levantadas por outras economias nacionais, por outros sistemas de contas nacionais, mas que são importantes do ponto de vista da leitura dos nossos demonstrativos contábeis para os investimentos internacionais, que eles estejam adequados. Mais do que nunca, a gente está trabalhando num problema de caráter global. Tudo que a gente faz em ESG está aplicando estándares internacionais a situações locais. Por quê? Porque a crise climática é um evento global. Não adianta eu resolver a crise climática no Brasil e não resolver na Alemanha, não adianta eu resolver na Alemanha, não resolver na África do Sul, não adianta eu resolver na Malásia e não resolver no Congo. Pela primeira vez na história do capitalismo mundial, pela primeira vez na história econômica da humanidade, a gente tem o desafio que envolve todos os países numa complexidade alta e na qual as nossas empresas, a nossa sociedade empresária tem papel central, porque se ela não mudar a forma como ela executa os seus processos, a gente não consegue vencer as questões de desequilíbrio climático, os atritos sociais crescentes, os efeitos do governance internacional. Então, a questão do conteúdo central, da maneira como está colocada, abre espaço para que a gente, como executivos financeiros, encarregados de trazer capital, alocar capital, gerenciar portfólios de capital, coloquemos agora, né, nas contribuições para o ISSB e nas contribuições para o CPC, tá? Essa visão e essas demandas específicas que são nossas. Adicionalmente, aqui, eu acrescentaria ainda, tá, demandas de ordem tributária. Por exemplo, a gente acabou de aprovar no Brasil a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, que basicamente estabelece um incentivo tributário para os projetos de pagamento de serviços ambientais, que não é crédito de carbono, é um outro mercado, tá? Com uma lei específica. A gente acabou de soltar uma regulamentação do mercado de crédito de carbono que está refazendo todo o sistema de coleta de dados e de contabilização, de maneira que cada setor da economia, o setor da indústria de base, o setor da indústria de consumo, o setor de serviços, o setor do agro, vão ter as suas metas de ESG colocadas, contabilizadas nos seus balanços, consolidadas no novo sistema de contas nacionais e reportada internacionalmente. Então, essa questão do conteúdo, né, que está colocado nos parágrafos de 11 a 35 é algo que a gente deveria se debruçar sobre ele. Ele ainda tem uma abordagem eminentemente restrita, vinda, né, de economias que não têm a complexidade que a nossa e que tem esse impacto. A Lei de Serviços Ambientais é a 14.119, aprovada em 20 de janeiro do ano passado. Tá? Está em processo de regulamentação. Em relação à entidade declarante, tá? Que está nos parágrafos de 37 a 41, a questão da entidade declarante para nós é clara e isso já tem sido... Desculpa te interromper, mas só para não perder muito uma pergunta que veio, porque você falou da Lei de Serviços Ambientais e alguém perguntou qual o número da lei, se você sabe nos dizer. Eu coloquei 14.119 de 2021. Tá. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Desculpa interromper. Eu vi a pergunta fica... Não, claro, por favor, vocês podem me interromper, porque a qualquer momento, tá? Em relação à entidade declarante, gente, assim, eu acho que as empresas que já estão engajadas em projetos net zero, as empresas que já estão engajadas em processos de transformação, né,
Eu cito sempre o caso da Apple, eu cito sempre o caso da Microsoft, que são empresas de tecnologia e de grande visibilidade, e que têm feito um trabalho de investimento de bilhões e bilhões para executar mudança de processos de escopo 1, mudança de processos de escopo 2, e principalmente já reportam não só as demonstrações financeiras tradicionais, com aquele relatório tradicional de sustentabilidade, que a gente já não usa mais, tá? Porque ele era extremamente declaratório, não comprovado e não auditado. Tá? A exemplo da reformulação dos índices de sustentabilidade das bolsas internacionais, que também estão todas elas sendo revisadas. A gente participou da revisão do índice da Bolsa de Londres. Por quê? Porque hoje o que interessa não é você me reportar que você tem um programa de sustentabilidade por uma questão de imagem, é você me dizer que os elementos que você está executando nos seus processos estão refletidos no seu balanço, me garantem a continuidade do seu negócio, me garante a continuidade da adição de valor do capital do acionista que está colocado ali. É uma abordagem totalmente diferente que vocês enxergam, por exemplo, nos relatos integrados de empresas brasileiras que já adotaram isso, como é o caso do Itaú, que eu já falei, e agora como é o caso da Natura, e outras que estão, nesse momento, preparando as suas estruturas, modificando as suas estruturas de coleta de informação para migrar para um processo de relato integrado, que vai acabar aparecendo aqui. Isso aparece mais lá na frente, em outras proposições do ISSB, em que a gente tem as informações de relato relacionados a esse bloco de sustentabilidade entregues junto com o relato das demonstrações financeiras na sua mesma periodicidade. Tá? Então, a entidade declarante... Breno, deixa eu só fazer um comentário, aproveitando já que você falou que eu podia. É que... eu tenho uma sensação de que a gente saiu daquela visão romântica do que é sustentabilidade, que isso é muito importante, porque o pessoal... eu lembro daquela história de Cubatão, e eu sempre falo dela, né? Porque na história de Cubatão, as empresas, Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo, e ninguém estava nem aí. E aí só realmente teve uma reação quando isso afetou a sustentabilidade financeira das empresas, porque houve lá todo o derramamento. Então, eu gosto dessa pegada que vi no ISSB, e que eu tenho, não só do ISSB, mas isso já vinha antes. Eu acho que o GRI ele era mais romântico, ele não tinha muito essa coisa pragmática de que, olha, eu preciso demonstrar que a minha empresa tem sustentabilidade, e para ter sustentabilidade financeira, eu preciso ter sustentabilidade de uma forma ampla, eu preciso analisar isso de uma forma ampla. E o ambiente afeta muito isso. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para você, provocativa. É assim, será que não está sendo muito... O pessoal no Brasil tem comentado muito isso no nosso Congresso Nacional também. O S do ESG não está sendo deixado muito de lado e a gente só fala de questão ambiental. E por quê? Isso não afeta muito a sustentabilidade financeira no longo prazo? Eu tenho a impressão de que isso para a Europa sim, mas para o Brasil não sei se é uma grande verdade. Deixa eu fugir só rapidamente aqui, eu estava seguindo o roteiro das perguntas para ficar dentro do escopo pontuando. A questão que você levantou agora, Marta, é essencial, né? Assim, eu costumo brincar que, por acaso, o nosso escritório é na Faria Lima e a gente está lá há muito tempo, né? Enfim, e logo que a gente começou a levantar essas questões, né, para os nossos clientes, para os nossos pares, para os gestores de fundos com quem a gente colabora, tá? Pô, mas isso é uma questão de sustentabilidade, né? Enfim. E foi muito engraçado quando um colega do JP Morgan, né, me procura e diz assim, olha, eu recebi uma demanda da matriz que no nosso fundo de ações eu preciso quantificar os efeitos de risco climático da indústria de papel e celulose no Brasil. Tem a menor ideia como faz isso. E eu fui procurar uma das empresas de papel e celulose e a moça só queria falar comigo lá de sustentabilidade do programa social. Eu disse, mas tudo bem, mas como é que eu quantifico isso? Tá? Aquilo é um divisor de águas, né? Ou seja, ESG incorpora a questão da sustentabilidade, incorpora a questão ambiental,
tá? Mas ESG não é sustentabilidade, não é só sustentabilidade e não é só questão ambiental. Tudo aquilo que impacta a mudança dos processos produtivos das empresas hoje, tá? É ESG. E por que é importante isso? Porque a gente chegou novamente a um momento do capitalismo global, tá? Em que a gente tem uma fase de transição. No mercantilismo para a Revolução Industrial, tá? A gente levou as pessoas para a cidade ao longo da fábrica. E aí, naquela época, né, um economista famoso, né, Malthus, disse assim, olha, nós vamos ter 1 bilhão de pessoas na Terra e nós vamos conseguir produzir alimentos para ele. Teve a Revolução Agrícola, a gente avançou, hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, é bem verdade que 10% não está alimentada, mas você conseguiu superar essa fase. Veio a Revolução Industrial e carro era para poucos. Ter um liquidificador, eu não tinha liquidificador na época, mas ter um liquidificador era para poucos, tá? E a gente, com progresso técnico, transformou isso em bens de consumo com custo extremamente baixo, né? O telefone celular hoje, né, qualquer um tem, graças ao progresso técnico. E a gente foi incorporando mais e mais pessoas no mercado de consumo, e hoje a gente tem uma demanda de 8 bilhões de pessoas na Terra para ter o mesmo tipo de consumo que o americano médio tem, tá? E aí significa que eu precisaria ter uma oferta de matérias-primas, de capacidade de geração de energia, de produção de alimentos e de disponibilidade de infraestrutura nacional para extração disso tudo, que representam 5 planetas Terras. Sinto muito, eu só tenho um. Então, você enfrentou uma situação de gargalo, tá? No sistema de produção. Essa é a origem dessa história toda. Em paralelo, né, a gente conseguiu, com o progresso técnico, ao longo de 3 séculos, superar as crises de oferta que nos levaram, em muitos momentos, a disputas territoriais, como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, em que eu estava disputando o sistema colonial o controle de matéria-prima para a minha produção. Na medida em que eu fiz esse processo, eu consegui superar as crises de oferta e, mais do que isso, o processo de globalização permitiu que eu tivesse acesso a uma série de matérias-primas ao longo do globo, de novo, pressionando mais ainda a oferta do planeta. Quando veio os anos 90, tá? Desde a crise do Lehman Brothers, depois da crise do petróleo, o que aconteceu? A gente descobriu uma maneira de superar as crises de demanda. Ou seja, eu injeto crédito na economia, saio, ele abre um novo ciclo e eu coloco ali. Se você parar para olhar, ao longo de 90 para cá, o que a gente foi fazendo? Eu injetava crédito, diminuía a taxa de juros. Injetava crédito, diminuía a taxa de juros. Até que eu zerei a taxa de juros. E aí eu perdi o mecanismo de incentivo das crises de demanda. O que é o diagnóstico da crise hoje? Tá? A gente tem 2 importantes, né, marcos nesse evento. Tá? O primeiro marco brasileiro, né, tem uma matéria do Pércio Arida no Valor Econômico dizendo, gente, a crise agora não é de demanda e é de oferta, é de mudança de padrão produtivo. Tá? Isso em 2018. Aí a gente tem a carta do Larry Flink, a gente tem todos os documentos do Generation, do Al Gore, enfim, tem uma série de analistas globais, tá, que já reportaram esse momento de transição, e é esse momento de transição que a gente está vivendo. Como qualquer transição, você está numa zona cinzenta, né? Uma zona em que as pessoas estão começando a entender esse processo de transição. Se você pega os 15 principais fundos de investimento de impacto norte-americanos e europeus e conversa com esses analistas, tá? Eles estão muito mais focados e tiveram muito mais focados na alocação de capital dos seus clientes. Eu não estou falando de fundo pequeno filantrópico de 100 milhões de dólares, 200 milhões. Eu estou falando de fundos que têm 5, 6, 10 bilhões de dólares, tá? De investimento alocado em diferentes países. Eles estão muito focados nos indicadores do S, né? Que é basicamente o Iris Plus, né? Colocado. A gente tem, no caso do E, tá? A gente tem basicamente o trio GRI, tá? Que são os indicadores de reporting,
o IR, que é o relato integrado, que já existe há uma década, e o SASB, que é o Accountability, né? Que se fundiram, tá? E estão sendo absorvidos pela SEC americana, pela FCA do Reino Unido, pela FIMA da Suíça, estão sendo absorvidos e agora também pelo ISSB. Esse movimento no Brasil, tá? Por uma série de razões, né? Pelo fato da gente ainda estar numa fase de transição, pelo fato de nós termos recebido, né, no processo de globalização, muito, né, da indústria global poluente, muito da indústria global de menor valor agregado. Esse processo não está tão claro aqui, né? Mas ele vem evoluindo, ele vem crescendo, e mais empresas, principalmente as empresas brasileiras, que têm operações no exterior, estão submetidas às regras regulatórias no exterior, como é o caso da Vale do Rio Doce, do Banco Itaú, da Natura, eles rapidamente perceberam isso e passaram a implementar não só o E, mas o relato integrado, ele pega o S e ele pega o governance, né? A nossa tarefa agora é correr contra o tempo para fazer com que o conjunto principal das economias, das empresas brasileiras, se adequem a essa situação. Por quê? Porque a gente tem um compromisso global chamado NDC do Brasil, que são as regras que o Brasil se comprometeu com os outros países do mundo em termos de redução de emissões. A gente tem as regras para o desenvolvimento sustentável, a gente tem uma série de regras que o país tem que cumprir. Essas regras descem agora na regulamentação nacional que está em curso, tá? Para os setores, e os setores vão dar os limites das empresas. Isso tudo vai ser reportado através do sistema de contabilidade, e nós, como analistas financeiros, pegamos essas informações para avaliar o risco da empresa permanecer ou não nesse processo. Então, a razão do S e do G não estar em evidência no Brasil em larga escala, tá? Uma das razões é essa, e a outra razão é que, em qualquer processo de transição, vide a bolha das tulipas na Holanda, né? Você tem bolhas, né, colocadas que é o greenwashing hoje, que as pessoas emitem um token que não tem nada a ver com isso, é uma cripto sem lastro, enfim. A gente está vivendo vários movimentos desse tipo, para os quais os reguladores internacionais e brasileiros já acordaram e começaram a se movimentar nessa direção. A SEC americana chamou a Vale e disse, olha, você aqui. Chamou agora o Goldman Sachs, você aqui. O governo alemão chamou o Deutsche Bank, você aqui. Só para citar alguns dos processos mais famosos que hoje já estão sendo movidos para corrigir esse movimento. Tá? Não sei se eu te respondi. Nossa, você deu uma aula. Você acha que você respondeu? Adorei. Gente, assim, as pessoas vão ter memória agora, né? Porque antes as pessoas, né, Cecília, perdiam a memória com relação aos escândalos. Agora, com informação mais regulada, né? Você começa a ter uma consistência na informação que é gerada para o mercado, né? E, gente, mais do que isso, no mercado de capitais, a gente teve uma reunião interna, né, com um grande grupo nacional e um grande escritório de advocacia, analisando as 500 páginas das novas regras de reporting da SEC americana para investimento verde, né? Ou seja, eles já deram um outro salto à frente, tá? E a CVM não está insensível a isso. Ano passado, a gente participou da audiência pública que regulamentou os fiagros brasileiros, foi o primeiro movimento. Nesse momento, tem uma série de trabalhos sendo feitos, tanto no Banco Central, desde a época do Ilan, né, até agora, e também dentro da CVM. A gente teve a publicação da cartilha da Ambima de ESG, que foi um primeiro passo na autorregulação. Tá? Então, você vê que os movimentos eles estão coordenados, tá? Mas amarrados nessa urgência de mudança do padrão produtivo para que a gente possa dar continuidade ao processo de expansão das economias, né? E a incorporação dessa massa de 8 bilhões, que vai chegar a 10 bilhões de pessoas, num padrão de consumo mínimo. Né? Ontem, né, falando no IBGC, uma pessoa me perguntou o seguinte: você acha que 8 bilhões de pessoas vão ter condições de
consumir como um americano médio, né? Olha, eu não acho isso, eu só queria que você dissesse quem é que vai dizer para as 4 bilhões de pessoas que elas vão ficar de fora da festa. Eu não gostaria de estar na frente deles, entende? Então, você precisa construir soluções de inclusão que diminuam o risco de descontinuidade das atividades empresariais. Tá? E eu não vou falar nem de pandemia, né? Hoje, todo mundo está trabalhando, né? Chineses, americanos, asiáticos, europeus, na construção dos clusters, né? Empresariais de produção com resiliência biosegura, ou seja, se tiver uma nova pandemia, eu tiver que fazer interrupção das cadeias internacionais, o que se dá nesse processo. Tá? Eu vou ter alguns clusters, né? O Canadá, por exemplo, está montando um que, pelo menos máscara, vacina, eu vou ter aqui perto. A agulha, eu vou continuar importando, mas eu vou ter aqui perto. Então, essa é uma outra discussão que está amarrada no sistema de contabilidade. Eu vou pegar o balanço, por exemplo, de uma fabricante de computadores brasileira. Tá? Uma das análises que a gente faz é o seguinte: se eu tiver uma nova pandemia e o fornecimento de componentes vier, qual é o prejuízo sobre a fábrica? Ela fecha, ela continua aberta? Qual é o prejuízo sobre o lucro? Como é que funciona? Entende? Então, são perguntas, percebe, que a gente não fazia antes analisando os demonstrativos financeiros. Os contadores não tinham essa obrigação. Eu fui controller de um grande grupo há muito tempo, né? E eu posso te garantir que lá a gente não tinha, no fechamento da contabilidade, esse tipo de preocupação, e nós éramos membro do ISE, da Bovespa, né? Então, mudou principalmente não pela questão da imagem, como tem empresas que nos procuram, eu quero ser ISG por causa da minha imagem. Olha, então você não entendeu nada até agora, tá? Porque a imagem é o seu menor problema, né? Então, hoje, esse é o movimento que a gente vê na criação rápida de um ISSB. Você colocou, só 2 pessoas deram partida, porque realmente a gente está com pressa, né? Pressa porque a gente tem uma escala de tempo para fazer essa transição até o final do século que está se apertando na medida em que eu não vou cumprindo as metas que afetam, né? Os atritos sociais, que, por sua vez, afetam a pobreza, que gera novos riscos pandêmicos. Aí você vem com crise do environment, tá? Uma crise do environment, por exemplo, que secou parte da Síria, matou parte da produção de alimentos, abriu espaço para a entrada do IS e abriu a guerra da Síria. Então, você vê que o impacto econômico, né, gera pobreza, que gera guerra, que desvia capital. Então, a gente está vivendo uma situação como a gente nunca viveu, ou seja, a Revolução Industrial basicamente foi europeia, depois americana, a Revolução Mercantilista, né, basicamente se deu nos países centrais, o processo de globalização fez emergentes absorverem plantas que as regulações locais já não admitiam que funcionassem lá, e você fez as cadeias globais, você digitalizou tudo isso, e ainda tem países, né? Você olha as fotos de iluminação, por exemplo, da África, ela está toda apagada, fibra ótica está toda apagada, enfim, você ainda tem países de fora, mas a gente, pela primeira vez na história da humanidade, tem uma crise econômica de caráter planetário, que vai envolver a mobilização de capital de uma forma jamais vista. E o gerenciamento disso está carecendo de informações financeiras concretas, reais, para que eu possa fazer o meu plano estratégico, o meu plano empresarial e fazer o valuation desses novos negócios para saber se eu vou botar capital numa empresa que não vai sobreviver esse ciclo, ou eu vou botar capital numa empresa que vai sobreviver esse ciclo. Queria voltar aqui para... Por favor, peço mil desculpas por interromper, mas é que você está dando uma aula tão boa aqui para nós, mas toca aí, né, no seu esquema. Uma pessoa perguntou sobre o mercado de crédito de carbono, eu posso falar no final, porque esse é um outro capítulo à parte, e a franja de um movimento muito maior que está vindo adiante. Tá? Mas eu tinha parado aqui na questão da entidade declarante, e a entidade declarante, durante muito tempo, esses ativos de natureza ambiental, tá, sofreram um questionamento por parte dos advogados sobre a natureza jurídica desses ativos. Né? O que ele é, afinal?
isso está quase que pacificado, né? Ou seja, mesmo o decreto recente que criou o Cisnari do mercado de carbono, diz lá, é um ativo financeiro. Quando eu compro crédito de carbono, eu faço um ERPA, um Emissions Reduction Purchase Agreement. Eu pego esse contrato, que pode ser um contrato pago à vista ou a termo, e eu contabilizo ele exatamente como qualquer outro contrato de crédito que eu tenho. Tá? Eu estou ofertando, eu estou tomando crédito. Então, a entidade declarante, tá? Lá dentro do que o ISSB propõe, é a empresa. Tá? A empresa continua, a firma do COSE, né? O conceito da firma continua aplicado ao conceito básico de contabilização que a gente tem. E isso a gente tem que reforçar nas contribuições que estão sendo colocadas. Informações relacionadas, né, que aparece lá no parágrafo de 42 a 44, tá? Quando você monta um ESG Evaluation, o número de informações ou um relato integrado, o número de informações que você coleta dos processos empresariais, das estratégias, das taxas de retorno, do progresso técnico, da qualidade da cultura empresarial, ou seja, a gente tem uma variedade de informações muito maior para ser refletida no balanço, né? Quando a gente abre o balanço, por exemplo, de uma Apple, ou abre o balanço, por exemplo, de uma US Steel, o que a gente tenta identificar na linha de receita, na linha de custos, na linha de despesas fixas, o quanto aquilo vai ser modificado para mais ou para menos em função dos indicadores, dos KPIs de impacto relacionados ao meio ambiente, à sociedade e os riscos associados ao governance. E só aí, já que eu falei da imagem, né, só aí que eu calculo uma precificação de risco de imagem, né, que é dado, né, por uma simulação que a gente faz de múltiplos fluxos de caixa, no qual a gente define um range de flutuação em função de todas essas premissas, e dentro desse range, né, eu acabo gerando uma curva normal, o desvio padrão me dá o risco para cada um desses elementos. A forma matemática de fazer isso é simples, não foge disso. A dificuldade é como é que eu leio essas informações nas empresas. E cada vez mais, lembra que eu falo dos 3Ds, né? Descentralizada, descarbonizada, digitalizada. Vai aparecer de novo aqui na proposição do ISSB. Eu não consigo fazer isso hoje se eu não tiver ciência de dados, se eu não tiver controle digital dos processos e leitura automatizada dos processos. Para fazer esse tipo de análise, eu não consigo fazer isso em planilha Excel. Uma amiga nossa que foi do Santander, ela disse que o Santander foi um dos primeiros bancos a fazer esse tipo de exercício de ESG Evaluation. Ela disse para mim que ela levava 8 meses para fazer uma empresa, tá? Dado o volume de coisas que ela tinha que coletar, simular em planilha, né, com um monte de gente, isso não é viável, tá? Hoje, a digitalização dos processos está em curso. Se você pegar SAP, se você pegar Oracle, se você pegar Microsoft, se você pegar todos os softwares que tem, que a gente usa hoje na gestão empresarial, se você pegar todos os modelos econométricos que a gente tem, os modelos de valoração financeira, de projeção financeira, eles precisam ler, tá, essa informação de bases de dados automatizadas. E está se disseminando também, numa velocidade gigantesca, as bases de dados de inteligência artificial que coletam essas informações de diferentes processos. Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez agora no final do ano para um grande grupo que tem várias ferrovias no Brasil. Tá? Eles precisam fazer um volume gigantesco, bilhões de investimento, por conta da renovação do seu contrato de concessão nos próximos anos. Eles querem acessar o mercado de green bonds, tá? E esse é um trabalho que a gente tem feito também com grandes bancos internacionais. Nós e o banco selecionado para fazer isso, qual foi a dificuldade? Eu preciso saber quanto você vai mudar o seu processo de economizar de água, de energia, como é que vão ser suas novas oficinas, se os novos trechos que estão previstos para construir, eles têm impacto climático de queima, de enchente, de interrupção, enfim,
você vê que eu tenho um número enorme de variáveis que eu pego, coloco no fluxo de caixa, projeto a longo prazo, para que ele vá acessar no futuro, tá, o mercado de green bonds, o mercado de dívida verde, né? Sustainable bonds, social bonds, green bonds, tá? Então, a gente não tem mais, na nova economia, né, dos 3Ds, condição de fazer o trabalho pura e simplesmente, né, coletando a informação da maneira como a gente coletava até hoje, lançando no balanço, tá, e atualizando. O ISSB, lá na frente, tá, propõe que o prazo de reporte seja equivalente ao prazo de reporting das demonstrações financeiras, o que está correto. Significa que o trimestral que eu faço, tá, eu vou ter que reportar dessa maneira? Uma dúvida. O semestral que eu faço, eu vou ter que reportar dessa maneira? Se eu vou, eu te garanto que eu não vou conseguir fazer isso com o Excel. E eu nem vou puxar aqui discussão recente se o Excel vai continuar sendo a grande ferramenta que a gente tem no mercado financeiro ou não. Tá? Essa é um outro debate que também está vinculado a isso que eu estou dizendo agora. Tá? Mas, de novo, né, a forma como a gente vai fazer as informações relacionadas são várias, né? Eu tenho informações de oferta hídrica, eu tenho informações regulatórias a nível municipal, estadual, federal, internacional. Eu estou entrando na OCDE, eu vou ter regras da OCDE, eu tenho acordos internacionais que precisam estar refletidos, eu tenho uma série de riscos climáticos que impactam o meu preço de seguro, a capacidade de eu fazer seguro ou não, minhas linhas de crédito, meu retorno de investimento. Então, o volume de informações que um analista e um contador, né, precisam reportar, ele vai crescer imensamente. Tá? E lá na frente eu posso falar das pequenas e médias empresas sobre isso. Mas você acha que vai ser viável entregar essas duas informações ao mesmo tempo? Isso foi uma discussão que a gente teve lá no CPBS, e a gente realmente está com uma dificuldade para responder isso para o ISSB, ou na chamada pública, porque o problema é o seguinte: se você faz uma norma, a nossa visão, se você faz uma norma que é inviável, ninguém adota. Então, você tem que ter facilidades para que isso seja factível. E aí, uma das possibilidades que a gente pensou, por exemplo, é que elas não fossem obrigatoriamente ao mesmo tempo, mas que os órgãos regulatórios locais pudessem determinar esse cronograma de alguma forma, que talvez isso fosse mais viável do que você travar que tem que ser ao mesmo tempo. Eu acho assim, eu tenho duas experiências brasileiras para responder essa pergunta. Tá? Lá na pergunta que ele coloca se a gente entende que deva ter um período de transição, sim, precisa ter um período de transição. Agora, se vai ser viável reportar nas mesmas datas, sim, tá? Eu acho que vai ser viável depois desse período de transição. As duas experiências que eu tenho para reportar, tá, são, primeiro, a experiência do SPED, né, que teve um cronograma de entrada, né, por tamanho das empresas. Né? Quando a gente fez o SPED, eu estava no governo nessa época, participei do grupo do SPED, a gente tinha essa preocupação, a gente tinha dois projetos pilotos, que era a Gerdau e Banco do Brasil, ou seja, empresas grandes, e elas mesmas já tinham dificuldade para fazer essa implementação, então isso foi feito. E na outra ponta, né, tem a experiência de implantação de planos de contas contábeis de agências reguladoras para setores que já tinham sofrido privatização. Então, você envolvia uma mudança do contrato social para ele aderir a um plano de contas padronizado, tá? De maneira que a regulação pudesse se dar. Tá? E, de novo, né, empresas menores tiveram mais tempo, empresas maiores foram mais rápidas, empresas núcleo, piloto fizeram isso num primeiro momento. Por que eu acho que isso vai ser viável, Marta? Tá? Por isso que eu estou te dizendo. Vou te dar um exemplo agora, que a gente está fazendo o programa de descarbonização de uma obra de construção de um porto que tem um investidor europeu
e porque ele é obrigado a fazer isso na Europa, ele vai fazer isso no Brasil, né? Então, como é que a gente vai fazer? Olha, eu tenho os fornecedores da obra, eu tenho o canteiro de obra, eu tenho que contabilizar tudo isso, eu tenho o extra contábil e o contábil, eu tenho o controle financeiro. Como é que a gente vai fazer tudo isso? A gente está fazendo tudo isso com o software de uma startup que tem sede nos Estados Unidos e opera no Brasil, na Ásia e tal. Esse software, né, ele tem uma solução de inteligência artificial em que ele pode se acoplar a uma série de pontos de verificação na obra, ele coleta essa informação em alta velocidade, processa isso em alta velocidade e devolve a informação de reporting em alta velocidade. Ele, inclusive, me permite fazer algumas simulações de fluxo de caixa, tá? Como essa startup, se você começar a pesquisar no Google, você vai descobrir centenas pelo mundo hoje está fazendo isso. A SAP está trabalhando nisso, a Microsoft está trabalhando nisso. A Microsoft acabou de lançar uma plataforma global com calculadoras que ela calcula água, resíduos e carbono, tá? E já acopla no sistema 365, já acopla no sistema, no Dynamics, né, que é o ERP para pequenas e médias empresas dela, ou seja, você tem que olhar que do lado digital, tá? A gente tem um processo acelerado de mudança de paradigma, né? Então, é por isso que eu acho que sim, não vai levar muito tempo, vão levar talvez alguns poucos exercícios contábeis, tá? Para que a gente possa estar fazendo isso de maneira gradual. É evidente que eu não vou pedir que uma empresa de porte médio no Brasil vai estar fazendo isso em 5 anos. Pode até ser se os custos continuarem diminuindo, porque essa é uma outra coisa. Na hora que eu digitalizo, os custos dos processos desabam. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu faço um setup de um software desse, tá? Pagando a empresa R$200 mil, tá? R$250 mil, tá? E a partir dali, eu tenho uma taxa de manutenção da ordem de 25, 30 mil reais. Você vê que eu não estou falando de milhões de reais para fazer esse trabalho de coleta de informação para contabilização, para o reporting e para o... Entende? São etapas diferentes. Então, o processo de coleta de informação, vou pegar o agronegócio, né? Se você pegar um grupo, um dos 3 grupos empresariais líderes do agronegócio brasileiro, tem hoje um sistema de 6 mil sondas nas suas propriedades que mandam as informações de meteorologia, risco de incêndio, oferta hídrica, qualidade do solo, para uma rede 4G que transfere, né, para um banco de dados de São Paulo, onde a gente consegue pegar essas informações e processar isso em tempo real, tá? Então, a solução digital que aparece aqui numa das proposições do ISSB, ela tem que ser expandida, né? Ou seja, quando ele coloca lá que prioritariamente, né, você deve fazer o report em meio digital, tá? Como a Natura publicou essa semana em meio digital, tá? É essa preocupação que se tem de acelerar o processo. E, de novo, porque o tempo é curto, porque diminuir processo também acelera a transição da economia que a gente tem. Tem gente falando em 3 anos de recessão, está todo mundo preocupado com isso, e quanto antes eu fizer esse processo, antes eu vou construir um novo núcleo dinâmico que vai puxar a economia mundial de volta. Então, esse processo, né, ele vai ser digital. Se você pensar no método tradicional de contabilização, gente, assim, como controle, eu virei muita noite dentro de empresa para poder fechar o balanço, né? Então, você não vai fazer isso, tá? E eu estava falando de um grupo gigantesco, né? Imagina se eu tivesse que fazer isso numa empresa menor, né? E isso hoje é possível, por quê? Porque as cadeias globalizadas instigaram a digitalização dos serviços e da informação. Hoje a gente consegue fazer isso, e eu acho que a pandemia tranquilizou muito esse processo quando permitiu que as empresas continuassem operando, mesmo tendo que fazer lockdown em vários dos pontos da cadeia produtiva, levando para casa. Hoje todo mundo está discutindo trabalho híbrido. Aliás, a Microsoft soltou ontem um conjunto de relatórios de pesquisa que ela fez sobre isso, que vale a pena pesquisar, está aí na internet. Então,
esses efeitos todos somados vão fazer com que, sim, a gente reporte, tá? E que, sim, a gente precise de um período de transição para fazer esse processo. Apresentação justa, eu posso falar? Não, tá ótimo. Assim, mas eu acho importante essa sua colocação, porque foi uma dúvida que a gente ficou mesmo e que eu tenho a sensação que tem uma tendência de reguladores brasileiros de não querer deixar na mesma data, obrigar na mesma data. Por quê? Para tornar a coisa viável, mas talvez é aquilo que você falou, fazer alguma coisa que seja transitória. Olha, nos primeiros tantos exercícios você faz descolado, mas depois, olha, vou ter o compromisso lá de que seja na mesma data, para também que as pessoas não deixem de se preparar, porque se você falar não precisa ser, ninguém nunca vai se preparar, né? Talvez não seja o melhor caminho. O que eu posso argumentar com você, assim, como regulador, né, eu fui regulador, né, eu entendo que o outro lado você tem que dar um tempo para preparação, tá? Primeiro ponto. Por outro lado, eu também tive experiência como controller de implantar SAP no grupo, né? Então foi onde eu comecei a ter cabelos brancos, né, na década de 90, implantando SAP. E eu acho que hoje os sistemas integrados, né, eles te dão uma flexibilidade para a consolidação de dados, né, muito grande, né? E as novas tecnologias de ciência de dados facilitam muito o tratamento de dados, né? Então, você não pode tirar esses elementos da variável, né? Ou seja, você precisa considerar que o nível de digitalização que a gente tem na economia hoje, tá? Facilita esse processo de transição, tá? E uma última palavra sobre os reguladores, né? Ou seja, principalmente no Brasil, quando você é regulador e responde com o seu CPF diante do Tribunal de Contas, né? Você tende a ser excessivamente cauteloso com algumas medidas, né? Na medida em que você pode ser chamado à responsabilidade porque simplesmente quis atropelar o processo e botar ele numa velocidade adequada, tá? É uma característica nossa, tá? Que eu tenho menos na FIMA, na Suíça, eu tenho menos na SEC americana, mas também tenho, enfim. Mas o fato tá? Que esse é a tendência, vamos dizer assim, é que isso aconteça. O tempo para acontecer tem que ser o menor possível. Agora, o tempo em que vai acontecer, isso a gente vai ter que fazer como fez na época dos PED, né? Ou seja, vamos fazer um piloto, vamos avançar para uma outra parte. E para isso o lab da CVM tem sido usado, a sandbox do Banco Central tem sido usada, enfim. Eu acho que esse é um movimento, né, que a gente vai viver intensamente aí, como executivos financeiros nos próximos tempos. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente de cada item, a gente já está terminando aqui o tempo, né? Então, mas assim, a questão da apresentação justa, eu acho que é claro, né? Ou seja, que está muito amarrado na minha visão na questão da materialidade, né? E ESG é aquilo que é materialidade, Pareto, a gente vai continuar aplicando a vida inteira e não tem muito que colocar, né? Não adianta eu também querer fazer um processo, como a gente, quando monta o valuation de empresas, né? Eu descarto muita coisa que não vai ter, eu sei que não vai ter efeito sobre o fluxo de caixa projetado, enfim, isso acaba colocando. A frequência dos relatórios, eu acho que a gente já passou aqui. Deixa eu só pedir, porque eu estou usando o seu slide, para você passar a localização das informações, né? Aqui a gente tem a questão da LGPD, aqui a gente já tem marcos regulatórios, né, com a GDPR, com a lei californiana de proteção de dados, a lei canadense de proteção de dados, enfim. E a coleta de informações, né, a gente também já comentou aqui, tá? Há uma tendência, né, de você demarcar a origem da informação, e isso vai crescer com a aplicação de tecnologias de DLT, né? Ou seja, o DLT é mais conhecido, o blockchain é uma das tecnologias de DLT, que é a Digital Ledger Technology, mas essas tecnologias nos ajudam com a transparência e a confiabilidade dos dados. Então,
elas têm que me dar rastreabilidade também dessas informações. É outra coisa que a gente tem anotado para botar nas contribuições, para remeter para lá até dia 29 de julho. Tá? Informações comparativas, fontes de estimativa, resultado e erro. Isso, as próprias NDCs, né, e o próprio Acordo do Clima, ele já impõe isso, ou seja, eu vou ter metas setoriais e eu não vou poder fugir muito com a minha indústria, com a minha empresa, dos parâmetros setoriais que estão sendo dados, que nascem no Acordo do Clima Global, descem para os mercados regulados, descem para os mercados nacionais e subnacionais, com as metas setoriais e com as metas empresariais. Então, isso vai acontecer normalmente, né? E já aparece aqui como um dos indicadores que o ISSB quer desenvolver e quer colocar, mas que a contribuição que eu acho que a gente precisa dar aqui é que isso tem que estar, de alguma maneira, vinculado a essas metas que nós, brasileiros, acordamos, né, dentro do Acordo Global do Clima, dentro do Acordo Global de Biodiversidade, que é uma outra coisa que todo mundo olha muito para as COPs do clima, mas esquece que eu tenho as COPs da biodiversidade, e outros indicadores do nosso próprio planejamento, né, como país, como nação, como setor ou como empresa. Declaração de conformidade, isso aí eu acho que é default, né? Ou seja, mercado de carbono, eu passo por 2 auditorias antes de conseguir transformar a medição do carbono em crédito negociável, né? Cada vez mais a gente vai usar tecnologias de DLT acopladas com ciência de dados, alimentando processos de auditoria, tá? E a gente nunca vai conseguir eliminar totalmente a subjetividade, mas vai conseguir acelerar a aplicação da amostragem dentro desse processo. Então, você já vê aí as Big Four se movimentando nesse sentido, né? Todas elas hoje já têm grupos estudando isso, preparando isso, e todas elas já têm os seus braços de tecnologia da informação e ciência de dados, levando isso para os processos de auditoria automatizada, e melhorando, né, a análise, a amostragem e rastreabilidade das informações. O que significa, né, que os relatórios à gerência vão crescer, né, e que os apontamentos da auditoria, até pelo G do governance, vai ser mais intenso ao longo dos próximos anos, mas essa é uma questão que a gente tem que levantar, discutir aqui. Tá? O apêndice B, né, que é a data da vigência, né, ou seja, acho que a gente já tem amarrado ao plano de desenvolvimento, a regularidade, né, essa questão da vigência. A linha de base global, tá? Como eu coloquei, né, está muito bem colocado aqui, está claro que o ISSB compreende que a aplicação de ESG, sustentabilidade, ela tem caráter global porque a gente tem um problema global. Como eu disse, é a primeira transição do ciclo de expansão, do desenvolvimento da economia, da humanidade, econômico da humanidade, em que a gente está enfrentando um problema de escala global que abrange países pobres e países ricos, né? Que abrange países industrializados e não industrializados, com alta educação e com baixa educação. Então, a linha de base global, a exemplo já aconteceu com a ONU ao fixar, né, metas do desenvolvimento sustentável, a gente tem metas do capitalismo responsável, a gente tem metas de ESG global, a gente tem metas regionais, né, no mercado comum europeu, até aqui no Mercosul a gente já está discutindo isso. A gente tem acordos bilaterais que fixam algumas linhas que você tem que perseguir, atingir. É o caso, por exemplo, do acordo bilateral, já que se falou de crédito de carbono, para negociação de reduções de emissões do Canadá com o Chile, do Canadá com a Colômbia. Relatórios digitais, eu acho que a gente já explorou enormemente aqui, tá? Custos, benefícios e efeitos prováveis tem a ver com a questão da materialidade também, né? Ou seja, não adianta eu gastar dinheiro para tentar capturar uma informação que não vale a pena. Agora, por outro lado, né,
o custo de produzir esse tipo de informação, com esse tipo de detalhes, seguindo essa nova norma, que hoje é uma norma de endorsements, mas vai se tornar uma norma de enforcement, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? E, de novo, é o setor privado andando na frente do regulador por causa da assimetria de informações, que é uma questão clássica de economia da regulação, tá? Mas ele acaba o enforcement se aproximando do endorsement, e isso vai acontecer, e é aqui que a gente tem que colocar as nossas proposições, né? Em cima da questão dos custos, benefícios e efeitos prováveis desse processo de transição que, para mim, é inexorável, tá? Não vou comentar os outros comentários, tem uma linhazinha lá única, né? Mas a gente pode ponderar, né, que agora a gente pega padrões internacionais de crédito de carbono, padrões internacionais de PSA, padrões internacionais de impacto social, que muitas vezes seguem a realidade de um país desenvolvido. Então, o exemplo clássico que eu dou é o seguinte: a maior floresta do mundo está na Rússia, né? É a floresta glacial, tá? Tem 5 espécies de árvores, tá? Uma floresta tropical como a amazônica, né? Ela pode ter, entre fauna e flora, 5 bilhões de espécies para proteger. Então, a realidade é totalmente diferente, o solo é diferente, a evaporação é diferente, tudo é diferente. Estou citando esse exemplo do environment, mas eu posso citar também, tá, o exemplo da contabilização do impacto de uma empresa, né, sobre comunidades precárias, né? E aí eu vou citar o Cities Alliance do Banco Mundial, que considera que um acampamento de refugiados na África é uma atividade precária, mas a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, não é, tá? Então, assim, o conceito de comunidade precária também muda. E isso vai ter que ser refletido na forma como a contabilidade das empresas, porque, no final, afirma o núcleo mínimo que a gente vai trabalhar nesse processo de transição da economia global. Fizeram uma pergunta sobre prédio. Favela na Rocinha é luxo para as milhares de pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. Pois é, mas acontece que assim, isso nos afasta de várias linhas de crédito subsidiados para resolver o problema da favela da Rocinha, entende? Não, esse é o problema, né? Eu só não podia deixar de comentar, porque Sem assim, dúvida. aqui Sem perto dúvida. de casa, o que tem de morador é uma loucura, né? Não, e mais, né? São Paulo ainda faz um censo de quantos estão na rua, né? O resto do país não, né? Dizem que, na verdade, São Paulo não faz censo, ele faz chute, mas tudo bem. Bom, tudo bem, mas pelo menos chuta, né? Entrega o número. Gente, só para fechar, né? A gente já está adiantado na hora. Eu sou capaz de falar disso uma semana inteira, né? Porque eu só vivo isso 24 horas, há muitos anos. E sobre o crédito de carbono, tá? A gente tem a regulamentação agora. O crédito de carbono hoje ele é regulado, né, pelas normas do Acordo de Paris. As pessoas ainda falam de Quioto, né, o que é um erro. As normas do Acordo de Quioto pararam de funcionar em 2019. Hoje, né, a gente tem 4 grandes mercados de carbono, que é o mercado do IPCC, das Nações Unidas, os mercados nacionais, os mercados subnacionais, os mercados voluntários. A gente acabou de soltar uma regulamentação do SINARI, que vai ser a base de dados que o SERPRO vai implementar para que a gente possa ter uma clearing de carbono no Brasil e daí para frente operacionalizar as nossas NDCs. O mercado de carbono, tá? Ele é amplo e variado, né? As pessoas acham que carbono é um produto só. Então, a gente negocia na nossa mesa da trading, né? Eu negocio a ARR, que é um mercado de carbono que envolve restauro e reflorestamento, é um tipo de carbono, restauro e florestamento. Eu tenho RED sem CCB, e aí eu pego só a questão da redução das emissões, e quando eu coloco o CCB, eu pego os programas sociais, Marta. Então, o carbono com programa social acoplado, ele tem um preço maior no mercado internacional, tá? Eu tenho carbono jurisdicional, que é por região.
A gente tem 2 programas de carbono jurisdicional do Brasil, o Acre e o Mato Grosso. Tá? A gente tem internal carbon pricing, a gente tem internal water pricing nas empresas, né, de economia de água. A gente tem o mercado de CDMs, né, que é o tipo de carbono de eficientização energética. Então, assim, a gente tem mercados de bomba de sequestro de carbono. Ou seja, o mercado de carbono, né, todo mundo olha para aquilo, né, e diz assim, não, é carbono. Não, é tonelada de carbono, de dióxido de carbono equivalente, que é a moeda comum para a qual a gente converte todas as outras coisas. Mas ali dentro eu tenho vapor de água. As pessoas acham que vapor de água não tem problema. Vapor de água é um dos gases do efeito estufa. Graças a Deus, ele se dissipa em 72 horas, então ele não tem valor hoje no mercado. Tá? Metano, que leva 500 anos para se dissipar, tá? É o nosso grande vilão hoje, também é medido no final em comercialização em toneladas de dióxido de carbono, óxido nitroso, nitrogênio. A gente tem um monte de outras coisas, né, que estão aí colocadas. Isso para o programa de redução de emissões. Quando você pensa em empresas, olha lá os relatórios da Apple de novo, da Microsoft, olha o relatório da Arcelor, tá? O que a gente tem? A gente está reduzindo cádmio, a gente está reduzindo mercúrio, a gente está reduzindo o uso de magnésio, a gente está reduzindo o uso de cloro na composição das matérias-primas que a gente usa para produzir um monte de coisas. E isso também tem preço no mercado internacional. E o mercado de carbono é diferente do mercado de PSA, tá? Então, por exemplo, no mercado de PSA, um corredor de polinizadores, de recomposição de polinizadores, tem preço, né? A preservação da biodiversidade tem preço. A restauração da oferta agrícola, a gente já perdeu 1/3 da água, né, do planeta, tá? Tem preço. E tudo isso tem regras de contabilização internacional. Tá? Então, quando eu vou contabilizar sócio biodiversidade e água, eu tenho a regra do CUFAR-Tools, que é um padrão internacional para medição, contabilização, registro e manutenção digital. Quando eu vou para o mercado de carbono, eu tenho o Verra, eu tenho o Gold Standard, eu tenho o BioSocial, eu tenho o Social Carbon, que são padrões internacionais que não importa se eu estou no interior da Amazônia, se eu estou no interior da Indonésia, que acabou de fechar o mercado de carbono dela, deu um grande calote internacional, né, no mercado de carbono, a medida é a mesma. De novo, a contabilidade, a accountability, o reporting, ele é internacional e a gente precisa rapidamente alinhar as nossas iniciativas nacionais, tá, com esse movimento internacional e nos posicionar para que o padrão internacional que vai nos afetar também reflita as nossas realidades de economia em desenvolvimento, país tropical, país responsável por parte significativa da biodiversidade, dos bionutrientes, do biocombustível, da bioenergia que o planeta Terra precisa. Vou ficar por aqui, porque senão eu passo o dia inteiro falando desse assunto. A gente tem várias outras perguntas, mas perda pessoal, a gente vai ter que parar um pouquinho aqui por hoje, então a gente vai chegar ao final. Por enquanto, eu queria agradecer muito o Breno Figueiredo, na verdade, uma excelente aula. Não consegui nem... Eu estou com uma lista aqui infinita de perguntas também minhas próprias, mas a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. Okay. Temos aí cenas dos próximos capítulos. A gente tem o próximo encontro aí no dia 6 de julho, às 9 horas, para continuar essa discussão. Então, eu deixo aqui o meu convite para todo mundo, para esse segundo semestre, aí a gente tem uma agenda repleta de conteúdo, mas eu quero convidar o pessoal que está aqui hoje para o nosso próximo encontro, agora na semana que vem. Que mais que eu quero dizer? E daí a gente continua a discussão, mas infelizmente a gente tem que parar por aqui, né? Então, eu vou fechando aqui, vou falar para vocês para se associar à NEFAC, fazer parte aqui dessa rede seleta de executivos do mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, entrar em contato com pelo nosso e-mail de associados@nefac.org.br. Que mais? Muito ainda essa... Oi, deixa eu agradecer Marta. O Breno, né? Só falar, muito obrigada, Breno. Nossa, eu adorei
E teve gente que já teve que sair e colocou aqui no chat, ó, estou esperando ansiosamente para o encontro da semana que vem. Então é só até daqui a pouco, né, Breno? Isso. Agradeço muito a vocês a oportunidade, faz parte da missão que a gente tem na empresa, né, de colaborar intensamente nesse processo de transição que a gente tem que viver aí ao longo das próximas décadas. Legal. Bom, Breno, de novo, muito obrigada. A gente volta na semana que vem, a gente vai continuar essa discussão, a gente tem muita coisa aí para ouvir e para falar. Então, pessoal, um abraço a todos, obrigado para todos os participantes e até a semana que vem. Obrigado, gente. Até logo. Tchau.